No dia 2 de junho de 2002, o jornalista Tim Lopes perdeu a vida de forma brutal no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi sequestrado quando fazia uma reportagem sobre baile funks e exploração de menores na favela da Vila Cruzeiro. O falecimento de Tim Lopes se tornou um símbolo da luta pela liberdade de imprensa e do combate à violência contra jornalistas do Brasil. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História e vim aqui contar mais essa história para vocês, tá? Muito pedida também. Antes de entrar no vídeo, eu venho aqui pedir o seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva, pessoal, a gente precisa que vocês se inscrevam. Tira da tela inteira aí, vai lá, clica na inscrição, não custa nada, deixa seu like, porque o dedo não vai cair por conta disso daí, tá bom? Edu, por gentileza, meu querido, roda a vinheta. Galera, quanto tempo você acha que eu tenho essa camiseta aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá ligado? Eu adoro as roupas da Insider e tenho muitos motivos pra curtir ela de verdade, tá ligado? Eu tô sendo 100% sincero. Faz um ano que eu tenho essa camiseta aqui e eu uso ela quase todos os dias. E olha só, ela não desbotou, mesmo levando na máquina direto. Além de vestir bem, a Insider faz essas camisetas com uma tecnologia diferenciada. As fibras são 2 vezes mais macias que o próprio algodão. De olhos fechados, eu consigo sentir toda a diferença do tecido só de passar a mão nele. Eu não iria passar uma ideia errada pra vocês aqui, tá ligado, galera? Vai por mim, compra da Insider e depois me diz aí que achou, é qualidade garantida. A Insider disponibilizou inclusive pra gente o cupom Iconografia12 com 12% de desconto. Se você tá pensando em comprar uma roupa da hora, vai de Insider, mano, eu garanto. O link tá aí na descrição e o QR Code já tá na tela. Papo dado, entra lá no site, escolhe uma roupa bacana pra você ou pra quem você queira presentear e aplica o cupom Iconografia12. Agora vamos pra história. Galera, o nome do Tim Lopes era Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento. Conhecido como Tim Lopes, claro. Ele nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 18 de novembro de 1950. Quando ele completou 8 anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro e passou a viver na favela da Mangueira. Então o Tim era um cara que viveu em favela. Tim Lopes cursou jornalismo na Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro. Ele começou a atuar como jornalista na década de 70 e em 1996 foi contratado pela Rede Globo. Além da TV Globo, ele trabalhou na sucursal do Rio de Janeiro da Folha de São Paulo, nos jornais Dia, Jornal do Brasil e o Globo e na revista Placar. Na Globo, ele participou de uma série de reportagens do Fantástico chamada Hora da Verdade, na qual promovia o encontro de familiares de vítimas com as pessoas que tinham tirado a vida dos filhos dessas pessoas. Para construir as suas reportagens, ele se disfarçava e vivia na pele aquilo que queria retratar. Tim Lopes trabalhou, por exemplo, galera, como pedreiro para mostrar o trabalho duro de quem ganhava vida nos canteiros de obra. Ele fingiu ser dependente químico e até se internou em uma clínica para mostrar os problemas que existiam dentro ali do tratamento para dependência química no Brasil naquele período. Tim Lopes chegou a se fantasiar, galera, de Papai Noel para mostrar como era o Natal das crianças pobres que não tinham esperança de ganhar presentes de Natal. No jornalismo, ele construiu uma carreira muito sólida. Era um jornalista que encontrava suas matérias na rua, convivendo com a realidade que descrevia em suas reportagens, tá, pessoal? Para ele, o jornalismo era uma forma de combater a desigualdade, a violência e as injustiças que marcavam o nosso país. O Tim, pessoal, chegou a ser considerado um dos repórteres mais corajosos do país. Era um dos maiores jornalistas investigativos do nosso país, tá? Ele não hesitava em assumir os mais variados disfarces e entrar em lugares perigosos, estando em contato direto com o mundo do crime, com criminosos muito perigosos. Para vocês terem uma noção, tem uma foto muito interessante do Tim, que ele pega o início daqueles movimentos criminosos do Rio de Janeiro chamado arrastões, que a galera corre nas praias da Zona Sul ali pegando coisa dos outros. Ele participou desses arrastões como repórter disfarçado e morou na rua com os moleques ali, com vários moleques que faziam esse tipo de trampo. Tem essas imagens, essas fotografias. E o Tim, ele era um cara negro que viveu em favela. Então ele tinha um acesso às comunidades que as pessoas olhavam para ele e não identificavam se ele era dali ou não. Ele parecia uma pessoa dali que convivia naquela região. Bom, no início dos anos 2000, o Rio de Janeiro vivia um período de ascensão do tráfico de armas. Com a prisão de Fernandinho Beiramar e o E tal, esses dois líderes mais importantes do tráfico carioca no final dos anos 90, o poder paralelo do crime nas comunidades passou a ficar difuso na mão de outros traficantes e as decisões sobre quem deveria perder a vida ou ficar vivo ficaram descentralizadas. Porque antes do E
e do Fernandinho Beiramar ser preso, Celcinho da Villeneuve tem um monte de chefe perigoso e pesado do comando, né, ou de outras organizações, quem mandava em tudo era eles, então não se tirava uma vida sem consultar esses caras. Dentro da cadeia, começou a ficar mais difícil fazer a consulta desses caras aí. Bom, em 2001, o Tim Lopes ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo por uma reportagem chamada Feira da Droga, exibida no Jornal Nacional. Nessa reportagem, ele mostrava que pó e erva eram vendidos ao ar livre na entrada da favela da Grota. Galera, a matéria que o Tim fez foi muito bem produzida e mostrou o rosto de vários traficantes. Um deles seria decisivo no destino de Tim, o traficante Ratinho. Em 2002, após o sucesso de sua reportagem, o jornalista recebeu de informantes a notícia de que traficantes estavam organizando bailes funks com a participação e abuso de menores na comunidade da Vila Cruzeiro. O Tim sempre teve um lance de defender e proteger os menores, inclusive dentro das comunidades. E aí o Tim achou que era uma boa reportagem, até com um serviço público interessante, né, um serviço de utilidade pública, e ele passou a investigar o caso com uma câmera escondida. Na comunidade, enquanto ele trabalhava, foi reconhecido por Ratinho, o traficante que o Tim identificou e ajudou a prender na reportagem realizada nos anos anteriores lá na Feira da Droga. O Ratinho reconheceu o Tim e ele levou essa descoberta que ele tinha feito pro dono do morro, né, pro chefe do morro, que era o Elias Maluco, o sujeito que, segundo moradores das nossas referências, era muito cruel e desequilibrado, tá? E o Elias Maluco, pessoal, a gente tem até um vídeo contando da história dele aqui, vou deixar no card pra vocês. Ele é considerado um dos chefes mais cruéis e desequilibrados mesmo, de verdade, da história do CV, tá? Desequilibrado de verdade, sim, um cara muito cruel. Tem várias histórias dele. Ele ajudou a popularizar no Rio de Janeiro o lance do micro-ondas lá, que era aquela prática que os caras colocavam as pessoas dentro de pneus e tacavam fogo numa questão terrível, assim, numa fita terrível, execrável, extremamente cruel. E aí os caras fizeram uma reunião e ficou decidido que eles iam sequestrar o jornalista e levá-lo ao julgamento do crime. Galera, na verdade, o que acontece? Só um parênteses aqui, o Tim já tinha terminado de fazer reportagem, já tava tudo certinho e tal, e como ótimo jornalista que ele era, ele subiu no morro de novo pra tirar algumas, enfim, fazer algumas outras imagens porque ele achava que tava meio incompleto. E os editores falaram, não, cara, não vai, fica de boa, já tá certo, é muito perigoso e tal. Tim foi colocado dentro do automóvel, sequestrado, levado pra Vila Cruzeiro, na Penha, até a rede de favelas do Complexo do Alemão, mais especificamente na favela da Grota, onde um terreno montanhoso próximo a um campo de futebol foi julgado, tá, entre aspas, né, e condenado, e perdeu a vida nas mãos dos traficantes. Segundo as investigações, no local do julgamento de Tim, havia cerca de 20 homens. Todos eles eram ligados a bocas de fumo importantes da região. Meio que os caras estavam numa reunião ali para decidir o que ia ser feito. Houve uma votação e apenas 9 desses bandidos quiseram participar do processo. Os caras, boa parte dos bandidos que estavam ali, falou, mano, vocês estão doidão, tio. Vocês vão tirar a vida de um jornalista da Rede Globo, desse cara que é famoso lá, vocês estão malucos, isso aí vai dar mó B.O., tio. Então teve uns caras que era forte lá, né, poderoso, criminoso poderoso, que falou, não, eu tô saindo fora, vocês querem fazer merda, faz sozinho. Boa parte deles, inclusive, se absteve e achou um péssimo negócio tirar a vida do jornalista da Rede Globo, ainda mais do Tim Lopes, um cara que tinha origem na comunidade, era bastante conhecido e aceito pela população. Então os caras falaram, mano, vocês são burros, vocês vão arrumar treta com a polícia, com a TV, mas na época a Globo era muito poderosa, e até com a comunidade. Mas mesmo com a discussão e sem consultar a alta cúpula da organização lá dentro da cana, né, como o Fernandinho Beiramar e outros caras que estavam presos forte pra caramba, Elias Maluco, Ratinho e o maluco chamado André Capeta, que era ruim igual o diabo mesmo, queimaram os olhos de Tim com cigarros, amarraram ele numa árvore, enfim, gente, fizeram várias fitas bad com o cara. Depois de intermináveis socos e pontapés, Elias Malucos finalizou o crime decepando as mãos, tá? Tirando fora as mãos e os braços e as pernas do jornalista com uma espada ninja. Tudo isso com o Tim Lopes ainda vivo, tá? O corpo foi carbonizado dentro de vários pneus, o bagulho do micro-ondas lá, e os comerciantes de entorpecentes jogaram o corpo do Tim numa vala no local lá que tem um nome mó sinistro, que chama Pedra do Sapo, que deve ser muito louco também o lugar, quem conhece aí fala aí. O crime chegou aos ouvidos de todos os bandidos cariocas, que realizaram debates para conjecturar como sairiam daquela situação, pois entendiam que a polícia ocuparia boa parte dos morros por meses a fio, atrapalhando o comércio de entorpecentes e as armas. Inclusive, dizem
alguns historiadores que esse fato de terem tirado a vida do Tim Lopes favoreceu muito a queda de muitas organizações, facilitou muito, assim, propiciou que o tráfico perdesse muito poder e as milícias ganhassem muito poder também, porque é o seguinte, cara, a hora que tiraram a vida do Tim, uma pá de chefe, como eu destaquei com vocês, de todas as organizações se reuniram e falaram, mano, os caras fizeram merda, e aí, o que a gente vai fazer? Bom, os restos mortais do Tim só foram localizados um mês depois em uma vala clandestina após uma denúncia anônima. O jornalista, enfim, colocaram fogo no corpo dele, e aí por isso foi preciso fazer um exame de DNA para confirmar se era a identidade do Tim mesmo. A partir daí começa uma caçada incessante para prender o Elias Maluco, tá, pessoal? Alguns jornais chegaram a publicar que membros de uma organização criminosa teriam escondido ele dentro de São Paulo, tá? Mas no final de 2002 o criminoso foi capturado, exposto, julgado e condenado por tráfico de drogas e homicídio triplamente qualificado, pegando 28 anos de cana. O destino dos outros 8 participantes do crime foi parecido também. 3 deles faleceram em confronto com a polícia e outros 5 foram julgados e condenados pelas mesmas práticas. Alguns desses caras até tiveram algumas vinganças feitas por várias organizações. O fim de Tim foi um marco na história do jornalismo e política da segurança do Rio de Janeiro. Após o caso, as equipes de TV passaram a rever questões envolvendo a segurança de seus funcionários. Além disso, toda a crueldade e o sistema de julgamentos e, enfim, sistema de tirar vidas impostas por traficantes vieram à tona em filmes e produções literárias jornalísticas posteriores. O delito também levantou a discussão sobre o poder paralelo dos morros e a insuficiência do Estado para cuidar dos morros cariocas. Em dezembro de 2002, foi criada a ABRAJE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com o objetivo de melhorar a qualificação profissional e defender a liberdade de imprensa e segurança dos jornalistas que se expõem a esse risco para trazer para a gente informações. Em 2017, a ABRAJE criou o programa Tim Lopes para combater violência praticada contra os jornalistas brasileiros. No dia 22 de setembro de 2020, Elias Maluco, o principal responsável pelo fim de Tim Lopes, foi encontrado sem vida em uma cela na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Segundo a polícia, ele tinha se enforcado com um lençol. Elias Maluco era o segundo nome do CV e continuava dando ordens na Vila Cruzeiro, onde Tim Lopes foi sequestrado e, enfim, perdeu a vida, tá? Segundo ou terceiro nome, aí diverge um pouquinho sobre essas questões. E foi por conta do Tim também, da sua coragem, do que infelizmente aconteceu com ele, que nós aqui, por exemplo, conseguimos ter um canal de segurança pública e falar, obviamente, respaldado por muitas referências sobre temas bastante perigosos que vocês esperem aí pra gente. Acharam interessante a história? Tinham detalhes aí que vocês ainda não sabiam? A gente fez uma pesquisa profunda e se quiserem se aprofundar mais, as referências estão no comentário. Sou Joel Paviotti. Antes de ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí no comentário algum vídeo que vocês queiram assistir, algum assunto que a gente faz para vocês. Forte abraço a todos, fui, valeu!